Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje a nossa aula é de ciência e iremos falar sobre bons e maus condutores de calor. Para cozinhar os alimentos, todos nós precisamos de panela, né? E nós precisamos que ela seja feita de um material que conduza bem o calor, como, por exemplo, o metal, né? Os materiais que conduzem bem o calor são chamados de bons condutores. O metal, ele é um bom condutor porque ele possibilita que o calor da chama seja transferido para a panela e rapidamente para o alimento, né? Acelera o cozimento. Então, por isso que o metal ele é um bom condutor, porque ele conduz calor, né? O corpo humano, aqui embaixo, como vocês podem ver. Então, o corpo humano e grande parte dos metais também, como por exemplo aço, prata, cobre, eles são ótimos condutores de calor, né? Por isso nós temos os ferros de passar roupa, as chapinhas para alisar o cabelo, as grelhas, as panelas e diversos outros objetos que precisam transmitir calor são feitos de algum tipo de metal, né? Então, para ser um bom condutor, ele precisa ser feito de algum tipo de metal, porque ele vai esquentar e vai transferir o calor, né? Como, por exemplo, aqui, nós temos a base de um ferro de passar, que é feito de metal, pois esse material é um bom condutor de calor e possibilita de passar a roupa e esquentar, né? E desamassar onde ele passa, onde o ferro passa. E também, gente, o nosso corpo humano ele é condutor de calor. Quando você abraça uma pessoa, agora que a gente não pode abraçar, né? Mas quando podia abraçar, durante um abraço, ocorria uma transferência de calor, porque o corpo humano também é um bom condutor de calor. Então, ao abraçar a pessoa, você conduz o seu calor para outra pessoa, né? Por isso que existem abraços bem quentinhos. Então, já o isopor, né? Diferente do metal, ele é um material que não conduz calor. Ele não conduz bem o calor, né? Por isso que ele é usado para fabricar caixas isolantes ou térmicas, né? Como a gente vê em festas, que as pessoas têm o costume de armazenar bebidas em caixas de isopor. Quando a gente vai pro Rio, fazer um churrasquinho no Rio, assim, ó, domingo, a gente leva o isoporzinho com refrigerante, né? Com água para não esquentar, porque ele não é um bom condutor de calor, então ele não transmite calor. Ele isola a temperatura que estiver ali dentro, né? Seja ele que você colocar coisas quentes ou se você colocar coisas frias dentro do isopor. Então aqui, e esses materiais que não conduzem bem o calor, eles são chamados de maus condutores. Então, como o isopor, né? A madeira, a cortiça, o vidro, a lã, a cerâmica, silicone e o ar. Eles não são bons condutores, eles são maus condutores, porque eles não conduzem o calor, tá? Então, bons condutores são aqueles que conduzem o calor, né? Eles transferem o calor. Os maus condutores são aqueles que não conduzem bem o calor, que não transferem o calor. Como aqui vocês estão vendo, né? Nas roupas de inverno, como agasalhos e toucas, nos protegem das baixas temperaturas, porque elas são feitas de tecidos, né, que dificulta a transferência de calor do corpo para o ambiente. Então, ela não deixa o calor sair do seu corpo. Por isso que a gente usa muita roupa de lã, porque a lã são maus condutores, né? São maus condutores. Ela não transfere o seu calor. Então, aqui, descendo aqui embaixo, temos aqui um iglu, né? Como o iglu consegue proteger o frio? Ao olhar um iglu, pode imaginar que seus blocos são parecidos com aqueles cubos de gelo que você coloca, né? Então, aqui, ó. Aqui nós temos a representação da estrutura de um iglu. Ele tem o isolamento térmico, aqui, estão vendo? O isolamento térmico. Tem uma plataforma e alguns ductos de ventilação. Alguns buraquinhos, né? Pequenos buraquinhos para poder ter ventilação. E aqui uma entrada, tá vendo? Olha, ele entra assim. Então, esses blocos que formam a casa dos esquimós, né? Que o iglu são casas de esquimós, são feitos de neve compactada
que é muito mais leve e isola melhor a temperatura do que o gelo cristalino. Que além da água, esse tijolão também tem muito ar por dentro, né? Porque o ar, ele é um mau condutor de calor. Ele não deixa o calor sair. E o aquecimento do iglu, gente, ele é feito pelo calor do corpo de seus ocupantes e pelo fogo das lamparinas e fogueiras dentro do iglu. Né? Os esquimós fazem fogueiras dentro do iglu, faz com que ali fique aquecido, não deixa, como os tijolos são feitos de água, além de água, de ar também, né? Tem muito ar dentro, não deixa o calor passar, porque o ar ele é um mau condutor. Então, quando eles acendem a fogueira ali dentro, ele fica quentinho, porque o ar quente, né? O calor não vai sair. Então, aqui, para evitar que a fumaça tome conta do ambiente, já que eles fazem uma fogueirinha dentro do iglu, eles contam com uma pequena chaminé. Foi o que a gente viu, um ducto de ventilação aqui, né? Esse buraquinho para poder sair a fumaça. E como o ar quente costuma subir e o frio descer, as pessoas dormem em um local mais elevado dentro do iglu, que é essa plataforminha aqui, tá vendo? Porque aí o calor sobe, o frio desce e aí se mantém aquecido dentro do iglu, tá bom? E para isso, as fogueiras são feitas um pouco mais para baixo, né? No patamar inferior está um túnel estreito. Aqui, tá vendo? Tem um túnelzinho. Aí eles fazem a fogueira aqui e aqui tem um túnelzinho. E as pessoas dormem em um local mais elevado, como eu falei, né? E no patamar inferior está um túnel estreito por onde as pessoas são convidadas a entrar e o frio a sair. Então, as pessoas entram por aqui e o frio também sai por aqui. Como eu falei, o calor sobe e o frio desce e sai pela entrada. Né? E pelos ductos de ventilação sai a fumaça como uma pequena chaminézinha. Então, aqui nós vamos ver o aquecimento global. Quem sabe me dizer o que é aquecimento global? Né? Então, o aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. Esse aumento ele ocorre por causa de um fenômeno chamado efeito estufa, né? E que ele existe naturalmente na Terra. Alguns gases, como o gás carbônico, ajudam a manter parte do calor no Sol próximo da superfície terrestre, né? Sem esse efeito estufa, nosso planeta seria muito frio e a vida, como conhecemos, provavelmente não existiria. Então, sem o efeito estufa, não existiria vida porque a superfície seria muito gelada. O problema, gente, do efeito estufa é que com a poluição tem aumentado muito a quantidade dos gases, né, de efeito estufa e isso tem elevado a temperatura do planeta de modo preocupante. Então, tem aquecido muito por causa do gás carbônico, né, que nós produzimos em carros, queimadas. Então, por causa disso, o efeito estufa, que seria normal no planeta, por causa disso acelera esse efeito estufa e aquece o planeta, né? Aqui nós temos um esquemazinho de como acontece o efeito estufa, né? E o seu aumento de gases de efeitos dificulta a saída de radiação solar da atmosfera, aumentando as temperaturas. Então, aqui nós temos o Sol. Então, a radiação solar vai para a Terra, tá vendo? E a radiação solar ela é refletida pela superfície da Terra. A radiação solar ela é absorvida pela Terra. E ela é refletida pela atmosfera. Estão vendo? Então, aqui, olha a radiação solar, tá vendo? Ela é absorvida pela Terra, que quando, né, a gente precisa da luz solar para não ter a superfície muito gelada e haver vida na Terra, nós precisamos dessa radiação solar. Então, aqui a radiação solar ela é refletida pela superfície da Terra, olha. E a radiação solar ela também é refletida pela atmosfera, né? Então, gente, quando acontece o efeito estufa, o aumento dos gases, acontece o efeito estufa, a radiação solar que deveria sair da Terra, né, fica presa aqui, acontecendo o aumento da temperatura da Terra. Mas para a gente diminuir esse efeito estufa, a gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, andar a pé, né? Ou de bicicleta.
Ou transporte público também, sempre que possível, para diminuir a quantidade de carros circulando na rua e, para isso, diminuir a quantidade de gás carbônico também, né? Diminuir o consumo de carne, pois os rebanhos eliminam grande quantidade de gases na atmosfera, que contribui para o aquecimento global. Pensar bem se realmente precisamos ou se vamos utilizar um produto antes de comprá-lo, né? Então, economizar, não comprar um monte de coisa sendo que a gente não vai precisar para gerar menos lixo, né? Dar preferência ao consumo de produtos fabricados próximo do local onde moramos para diminuir a distância e a emissão de gases de efeito de estufa pelo transporte. Porque diminuindo o transporte desse produto que você compra, você também diminui o efeito estufa, diminui a eliminação de gás carbônico e, consequência, diminui o efeito estufa, né? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham um bom dia. Fique bem. Agora vocês vão fazer a atividade, né, que a prova passou. Beijo. Tchau, tchau.